Fala galera, beleza? Que Deus abençoe cada um de vocês, tenham todos uma ótima semana. A aula de hoje vai ser muito especial. Hoje eu preparei as principais dicas que eu utilizo nesses 22 anos de bateria. Gente, eu só tenho essa cara de novinho, mas tô velho já. Dicas que você pode utilizar em qualquer gênero musical. Eu tive e tenho alunos do rock, do sertanejo, do pop, do soul, mas 99% dos meus alunos são do gospel. Os alunos que vêm até mim hoje para aprender a tocar bateria, eles têm um objetivo e um gosto: worship. Worship virou um tabu, né, gente? Para os músicos mais antigos, o worship é algo engraçado. Para os músicos mais novos, é a coisa mais linda que existe na face da terra. Porém, levando em consideração que a palavra significa adoração, vamos levar no conceito que tem ocorrido ultimamente no cenário da adoração. E na bateria tem alguns macetes que auxiliam todos os gêneros musicais, mas principalmente esse. Como vocês podem ver, eu estou com a bateria bem reduzida. A ideia é bem essa: otimizar aquilo que a gente tem aqui hoje para poder oferecer o melhor som e aplicar cada uma das técnicas que eu vou ensinar para vocês hoje aqui no instrumental que vocês verão ao final do vídeo. Vocês, alunos da Metrônomo, já receberam no WhatsApp de vocês o play along da canção a qual vocês vão praticar todas essas dicas que eu lhes darei hoje, e também um checklist com todas essas dicas detalhadas passo a passo. Esse é um vídeo que vocês, alunos, normalmente irão voltar várias vezes para poder ver detalhadamente cada dica. Porém, como eu informei, lá no WhatsApp de vocês tem um cronograma de estudos bem elaborado, beleza? Pessoal, a primeira dica que eu dou para vocês, que ela é muito importante: se você toca outro instrumento além da bateria, pode levar isso em consideração também. Esqueça a métrica do CD. Isso significa que eu tenho que desrespeitar o que a música está me proporcionando? Não. No entanto, hoje, atendendo a maioria dos alunos que vêm até a mim, que já tocam nas igrejas, ou em diversas vezes que vou com a minha família visitar alguma igreja, essa é a principal deficiência musical que eu vejo nos bateristas: a falta de identidade musical. O baterista ele faz 100% corretamente o que ocorreu no CD ao ser gravado. Tá, mas isso não é bom? Ao meu ver, isso não é tão bom assim. Isso é legal porque prova que o baterista conseguiu tocar a música de forma original. Porém, ele não foi original. Em momento algum você conseguiu ver a personalidade do músico tocando aquela canção, sem ter nenhum traço da personalidade musical dele. Isso se falando principalmente de ritmos e viradas. Porém, tem o outro lado negativo disso também. Muitos não estudam e nem ensaiam a canção como ela é tocada originalmente e acabam não respeitando o arranjo e melodia principal. A dica que eu dou é: saibam mesclar entre o original e a identidade de vocês. Segunda dica: otimize a caixa. Utilize todos os componentes dela: aro, pele. Utilize algumas técnicas que nós aprenderemos agora: rimshot e ghost notes. Primeiro exemplo é o rimshot. O rimshot ele é muito simples. Você vai utilizar o aro e a pele da caixa tocando com o corpo da baqueta, nessa parte aqui. Não utilize a cabeça da baqueta para tocar na pele. Você faz o seguinte toque. Já o ghost notes, a nota fantasma, você utiliza a cabeça da baqueta da seguinte forma. Nas acentuações eu recomendo você utilizar o rimshot. A ghost notes ela vai servir para temperar a acentuação. Rimshot, ghost notes. Veja a diferença de um ritmo com ghost notes e rimshot e sem ghost notes e rimshot. Primeiro exemplo eu vou fazer sem. Agora utilizando ghost notes e rimshot, veja a diferença. 1, 2, 3, 4. Você percebe que o rimshot e o ghost notes ele deixou a música mais marcada.
eu vou passar alguns exercícios para vocês aprimorarem essa técnica, sempre utilizando o metrônomo. Começa na velocidade 80 e vai subindo gradativamente. Sempre acentuando na cabeça do tempo com o rimshot e as demais alternando no Ghost Notes. Explicando talvez fica meio complicado, mas vendo na prática vocês vão ver que é bem simples. Um outro exercício que você pode também praticar nesse mesmo contexto é a abertura de chimbal, marcando no tempo junto com o metrônomo. Inicie num tempo bem baixo no metrônomo e vá subindo para praticar a sua coordenação motora. Segue o exemplo. Falando de abertura de chimbal, existem algumas coisas que podemos fazer. Peguem os ritmos enviados para vocês no WhatsApp, substituam o chimbal pelo condução e sempre na cabeça de todos os tempos 1, 2, 3 e 4, você utilizará o chimbal abrindo e fechando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O condução praticará a mesma nota que o chimbal solicita aí na partitura, a colcheia. Procure numa velocidade baixa praticar esses ritmos utilizando abertura e fechamento de chimbal e depois vai subir na velocidade conforme a sua coordenação motora ir evoluindo. Além desse exercício, há um que eu utilizo muito na abertura de chimbal. Utilizaremos todo o pedal. Além da marcação movimentando a parte superior do pé, utilizaremos uma vibração. Além de tocar no tempo, tocaremos também na colcheia. O E será a abertura, o qual utilizaremos a parte inferior do pé. O calcanhar sempre tocará a nota E da colcheia de cada um dos 4 tempos, utilizando o meio do pedal. Você vibrará o pé tocando nessa parte aqui. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Então o primeiro exercício que eu passo para praticar a otimização no chimbal com o pé, utilizando tanto a marcação quanto a vibração no E. Inicie com o metrônomo no tempo 80 e vá subindo gradativamente, praticando colcheia com o chimbal, apenas utilizando o teu pé. 1E, 2E, 3E, 4E, 1E, 2E, 3E, 4E. Fazendo um ritmo dessa forma com o rudimento, ficaria da seguinte forma. 1, 2, 3, 4. Você pode utilizar isso também com o ritmo, aplicando a marcação de tempo no condução em colcheia. 1, 2, 3, 4. E conforme praticando, você pode colocar velocidade nisso também. Outro exercício que eu passo para vocês, que é uma frase que eu utilizo muito, principalmente se tratando de worship, é você fazer uma frase praticando velocidade em sextina em uma mão.
Você utilizará o tempo 3 e 4 do quarto compasso para efetuar os 2 tempos de sextina. Primeiro, acentuando na caixa com a mão esquerda. 1, 2, 3, 4. Para finalizar, eu tenho algumas dicas relacionadas ao bumbo. Utilizem o bumbo para otimizar a virada de vocês. Para as pontes que você utilizará para dar mais peso na virada, eu recomendo utilizar caixa, surdo e bumbo. Ou seja, com a utilização do bumbo, você não necessita de muitos mais tambores para realizar uma frase ou uma virada eficaz. Existem ritmos que são necessários à utilização do surdo, dos tambores mais graves para aplicação do ritmo com qualidade. Um exemplo disso que talvez muitos de vocês não aplicam e não praticam é o sertanejo, a vaneira e variações do samba. Segue um exemplo tocado de forma lenta para que vocês possam verificar a necessidade do surdo ou de um tambor mais grave para que o mesmo tenha um bom harmônico. Ela praticada de forma mais rápida. O outro exemplo pode ser o reggae também. Utilizem o prato também para favorecer o crescimento que a música pede, muitas das vezes para entrar no refrão, ou naquelas pontes que a música pede uma pegada, uma pressão um pouquinho maior. Aqueles momentos onde você vai utilizar o condução com mais pressão e o chimbal com mais pressão. Nesses momentos eu recomendo você utilizar o corpo da baqueta e utilizar a borda dos pratos. É bem diferente do que se eu utilizasse a cabeça da baqueta tocando na cúpula ou na parte superior do chimbal. A pressão e a dinâmica de volume da bateria não seria a mesma. Então, há momentos que a música vai pedir mais pressão e há momentos que a música pedirá menos pressão. No quesito pratos, utilize bordas e utilize cúpulas. A cúpula do prato é essa parte mais gordinha dele. A borda do prato você pode utilizar tanto em ataque quanto para realizar o condicionamento junto com a cúpula. Você poderá realizar esse exemplo utilizando a parte inferior da baqueta. Você pegará a baqueta de ponta cabeça e ao início do corpo da baqueta você tocará na borda do prato.
Você já recebeu no teu WhatsApp o cronograma de estudos com todas essas dicas detalhadas em um checklist. E você também recebeu o Play Along, a qual eu sugiro de exercícios para você. Aplique todas essas dicas mencionadas em aula no Play Along. Como eu falei no início do vídeo, o principal exercício essa semana é: gere ou mantenha a sua identidade musical. Aplique isso nesse Play Along. Pratiquem, estudem. Deus abençoe vocês e tenham uma ótima semana.